Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em nosso MasterConf. O MasterConf é uma conferência online realizada toda semana com profissionais, empreendedores, empresários que têm uma grande experiência e que têm muitas histórias para contar. Eu sou Paulo Milreu, eu sou empresário, sou empreendedor, sou fundador da Viking Network, que é uma rede de empresários que atua em várias regiões do Brasil, e criador da Master Experience. O MasterConf é uma iniciativa da Master Experience, uma organização voltada para a educação de empreendedores e de negócios. E hoje eu estou aqui com meu amigo Jober Chaves, empresário, empreendedor, autor do livro Poder da Coragem, um livro que eu recentemente tive a oportunidade de ler. Esse livro aqui é fantástico, virou um livro de cabeceira, um livro assim totalmente anotado, né? Um livro para a gente consultar, um livro muito bom que eu recomendo. O Jober, ele enfrentou assim grandes desafios na trajetória empreendedora, algo que acaba conectando com a gente acaba aprendendo muito com isso. Chegou aí a ter uma dívida de mais de R$1 milhão e superou tudo isso, né? Hoje é um empresário de sucesso, tem a maior escola de inglês online do Brasil. E assim, tem muitas histórias para contar e espero que a gente possa aproveitar muito aqui dessa conversa com o Jober. Quando eu convidei o Jober, o objetivo aí desse nosso papo era mais ou menos contar a história, mas algo do tipo, depois de 35 anos aí na sua trajetória profissional, depois como empresário, como é que você continuaria a frase? Ah, se eu soubesse... o que você gostaria de ter sabido há 35 anos atrás que poderia aí te ajudar muito na sua trajetória, talvez você encurtar algum caminho, pular alguma etapa, resolver alguma coisa de uma forma mais rápida, mais prática, né? E acho que isso ele tem bastante coisa para contar aqui. Jober, boa noite, meu amigo. Boa noite, né? Obrigado. Olha, em primeiro lugar, Paulo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando. Uma das coisas que me move, uma das coisas que me impulsiona é ajudar as pessoas a sair do ponto A para ir para o ponto B. E às vezes, uma das coisas que eu não fazia antigamente, porque eu achava que isso não fazia diferença, era contar a minha história, contar como eu passei por determinadas fases. Eu achava que isso era importante para mim, porque eu estudava isso na vida de outras pessoas, mas não achava que era importante eu falar de como eu superei determinados desafios, como eu passei por determinadas circunstâncias. Eu não achava que falar isso era importante. Mas, à medida que eu comecei a falar, isso começou a conectar as pessoas, e as pessoas também começaram a entender que a minha mensagem ela tinha uma coisa, assim, olha, se ele conseguiu pagar uma dívida de R$1 milhão, eu consigo pagar a minha de 20 mil, ou consigo pagar a minha de 500 mil, ou consigo pagar a minha de 2 milhões, né? Então, as histórias vão, eu acho que elas têm exatamente esse significado. Se ele consegue, eu consigo também. E aí, então eu sempre acho que é uma tremenda oportunidade a gente estar junto aqui e compartilhando. E a internet, ela faz do mundo uma aldeiazinha muito pequena, né? Nós nos conhecemos pessoalmente quando você esteve aqui em São Caetano do Sul, na minha cidade. Foi ali que a gente se conheceu pessoalmente, onde você oficializou o convite para eu estar em Bauru, e eu quero dizer que foi uma alegria rever essa cidade. Eu continuo dizendo, você precisa me convidar de novo, porque todas as vezes que eu vou para Bauru, acontecem coisas boas, e milagres aconteceram nessa viagem, milagres, assim, né? Então, Bauru tem algo de especial, que eu não sei o que é, mas você continue me convidando, né? Mais e mais uma coisa, o seu primo, o Francisco, que foi meu professor aqui na universidade, na antigo IMES, atual USCS, né? Vendo aí o nosso movimento, ele falou a seu respeito, né, e me chamou e falou, precisa tomar um café para a gente conversar, né? Então, é uma pessoa muito querida da gente, né, mas que a gente acaba se encontrando, mas que foi reconectado, porque a internet faz o mundo ficar menor, a internet nos aproximou de Bauru novamente, né? E a internet faz com que a gente vá até Bauru e se conecte com uma pessoa que é da sua família
e está aqui na cidade de São Caetano. Então, é uma alegria estar aqui, é uma alegria a gente estar podendo compartilhar essa história. E, cara, curiosamente, nesse momento nós montamos um grupo de WhatsApp, de Facebook, e tem também por e-mail. É um grupo que chama-se 30 anos depois. E nós é um grupo que nós estudamos juntos há 30 anos. E falando, então é um grupo que, na verdade, nós temos 15 anos de idade lá, tá? Então, se entrar no grupo, não tem nada que se aproveite, né? Coisa de 300 a 500 mensagens por dia de uma meninada que tem 15 anos. Então, eu estou me sentindo, nesse momento, eu posso responder olhando para esse grupo, vendo as escolhas que cada um de nós fez nos últimos 30 anos e que nos trouxeram aonde nós estamos hoje. A primeira coisa que eu diria para mim, eu diria assim para mim, se eu voltasse lá e encontrasse comigo mesmo, eu diria assim: Jobé, primeiro lugar, relaxa que vai dar tudo certo. Essa era a primeira coisa que eu diria. Essa é uma grande preocupação. Aí, a segunda coisa que eu diria, e vendo especialmente quando eu posso comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, e vendo a escolha que cada um de nós fez, procure sempre a melhor escolha. Muitas vezes, a vida vai nos colocar em encruzilhadas, ou bifurcações mais do que encruzilhadas. Às vezes encruzilhadas, mas muitas vezes em bifurcações. E a gente vai sempre ter dois caminhos para escolher. Eu não estou falando para a gente ser teimoso e escolher o mais difícil. Às vezes o caminho melhor é o caminho mais fácil, às vezes o caminho melhor é o caminho inexplorado, mas sempre faça a melhor escolha baseado naquilo que você pode oferecer de melhor, naquilo que você pode contribuir de melhor, porque a escolha que você fizer hoje você não sente a diferença, mas vai impactar lá atrás, vai impactar lá na frente. Eu vou dar um exemplo disso. Tem uma moça que participa desse grupo, claro que eu não vou falar o nome dela, porque um dia ela pode assistir essa gravação. Mas a gente estava sentado juntos e ela falou assim, então, eu parei, chegou mais ou menos setembro, eu vi que eu ia repetir de ano, e eu parei, e não fui mais na escola. Então ela desistiu na 6ª série, ali pelo mês de setembro. E eu fui até o final, tá? E nós dois tivemos o mesmo resultado. Ela repetiu e eu repeti. Eu repeti de ano e acabou a 6ª série, nós dois tivemos que sair da escola, porque depois no ano seguinte acabou a 7ª série, depois acabou a 8ª, até que virou uma escola só de 2º grau, seria hoje na época colegial, né? Então, e eu olhando para ela, a gente sentado ali, parece que então o resultado foi o mesmo, né? Se nós dois repetimos, né? E aquela era a 3ª vez que eu repetia, de ano, era a 3ª vez. Ela também, podia ser a 2ª, ela também é uma pessoa que havia repetido. Mas a forma como nós fomos fazendo as nossas escolhas impactou lá na frente, porque ela acabou desistindo sempre escolhendo a oportunidade mais fácil, não aquilo que estava à altura dela, mas aquilo que era mais fácil. E 30 anos depois isso faz uma enorme diferença. Faz diferença como? No estilo de vida, faz diferença naquilo que ela está proporcionando para a família dela, faz diferença naquilo que ela vive para ela, faz diferença em todas as áreas da vida dela. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para cada um de nós aqui presentes, nós precisamos olhar para o nosso futuro. A partir de um olhar para o futuro, nós precisamos fazer hoje as melhores escolhas. Então, uma das coisas que eu agradeço, eu sempre tive a opção de escolher a balada e ler um livro. Eu ia para a balada, tá? Eu não vou dizer que eu era esse Caxias, não, mas na volta eu li o livro também. Mas, Jobé, você não estava cansado? Tava, mas uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Eu gostava de jogar futebol e lia um livro. Então, eu sacrificava as roupas que eu comprava, as roupas que eu usava para comprar um livro. E eu me lembro de pessoas que me ridicularizavam nessa época por isso, né? Porque achavam que, especialmente a gente falando do meio da década de 70, achavam que ler era um desperdício. Hoje ainda está um pouco mais... E era caro comprar livro. Muito caro, muito caro. Não tinha... Poucas opções e poucas opções e caro.
eu era sócio de uma coisa que talvez alguns que estejam assistindo aqui lembrem, era do Círculo do Livro. Eu era sócio do Círculo do Livro. Círculo do Livro. Mas o Círculo do Livro, ele não trazia livros muito interessantes, assim, eram mais romances, mais aventuras, mas mesmo assim, eu coloquei dentro de mim o hábito da leitura, né? Então, eu assisti o seu hangout anterior e eu vi que você faz hangout com a sua biblioteca de fundo, né? E eu considerei fazer o hangout da minha biblioteca aqui, mas não está preparado lá, eu teria que mudar uma mesa, tal. Aí eu falei, não, vamos fazer aqui, e eu faço aqui mostrando a minha família, tá? Aqui está a minha família, aqui está o meu netinho, ó. E eu faço aqui assim, só eu que me escondo, porque ninguém merece me ver duas vezes, né? Esposa, minha princesa, minha filha, ó, e meu filho. Eu faço porque é nisso que eu acredito, né? Eu acredito em... É isso que deveria nos mover, né? Fazer as nossas melhores escolhas para a nossa família. Então, se eu tivesse que dizer uma coisa, para mim, há 30 anos, não se preocupe, vai dar certo, faça as melhores escolhas. E é legal, se eu tivesse que dizer uma coisa para minha filha, que hoje tem 14 anos, então se a gente falar de 30 anos, eu diria para ela a mesma coisa que eu diria para mim: faça, a partir de hoje, as melhores escolhas. Não a mais conveniente, não a mais fácil, não abaixo da sua capacidade. Você tem a fazer por você. Chegando lá, você vai dar o seu melhor e vai se alegrar brilhante dentro do funcionalismo público. Não escolha o funcionalismo público porque você sabe como passar no exame e você vai se encostar lá dentro, porque nos anos à frente, a sua escolha vai ser uma escolha pesada, a sua escolha é uma escolha que você vai olhar lá para trás e você vai pensar todos os dias, para o resto da sua vida. E se eu tivesse escolhido fazer aquilo que eu nasci, ou pelo menos que parecia que estava dentro de você, presente para você fazer, né? Então, o meu desafio para nós, para mim e para você, Paulo, para mim e para todas as pessoas que estão aqui presentes, é que cada um de nós, a partir de hoje, né, para quem ainda não fez essa opção, ou mais para aqueles que já viemos fazendo, é que nós sempre façamos a melhor escolha. Um grande desafio, né? Como fazer a melhor escolha? Como é que eu sei que eu estou escolhendo certo? Qual é a referência que você usa para sentir que você fez a melhor escolha? Eu acho que de alguma forma, Paulo, se você perguntar para mim, Gilberto, você planejou ter uma escola de inglês? Quando você era jovenzinho, o seu sonho foi ter uma escola de inglês? Absolutamente não, né? Eu tinha um sonho de ser empresário, mas era um devaneio. O meu sonho de ser empresário, ele ficou como... O meu primeiro sonho foi de ser bombeiro, o meu segundo sonho foi de ser jogador de futebol, o meu terceiro sonho foi de ser agente secreto. Eu queria muito ser um agente secreto, porque eu podia entrar em qualquer lugar, fazer todas as coisas. E o meu quarto sonho foi ser empresário. Mas tudo na linha do devaneio. Eu não tive uma ação concreta na direção de ser empresário. Até que o Bill apareceu na minha vida, e o Bill, ele, além de dizer que eu podia sonhar em ser empresário, ele mostrou um caminho onde eu podia me capacitar a ser um empresário. E eu comecei, virei um fanático, esse fanático é entre aspas, para estudar o que vem a ser um empresário. Virei um fanático nessa direção. E consegui me formar um empresário. Aí quando eu falei, mas o que eu vou abrir? E aí surgiu a oportunidade da escola de inglês. Então, se eu olhar para a minha vida e a partir daí tiver que fazer uma recomendação, a frase melhor é: floresça onde você estiver plantado. O que eu quero dizer com isso? Faça o melhor, para você fazer a sua melhor escolha a partir de agora, faça o melhor aonde você está agora. Eu
eu brinco, né? Eu falo o seguinte, né? Eu contei até na palestra que eu fiz em Bauru que eu só conheço 2 pessoas que ganharam dinheiro usando uma vassoura. Foram o Harry Potter, minha avó, que foi faxineira e deixou uma herança de mais de $1 milhão, mas eu tenho que fazer justiça, porque esse ano eu conheci mais uma pessoa que ganhou dinheiro com uma vassoura, que o nome dele é Heraldo. O Heraldo, ele até estava domingo passado no Rodrigo Faro. Eu nunca assisti o Rodrigo Faro, mas vi uns pedacinhos no Face do Heraldo, e ele é a história de um cara que ele era faxineiro, e ele foi um bom faxineiro, virou supervisor, foi um bom supervisor, virou um bom gerente, foi um bom gerente e virou dono da empresa. Então, e hoje ele tem 1.000 funcionários, uma coisa doida assim. Uma história muito parecida com a história do Geraldo, né? Também, então são histórias que me tocam, são histórias que me emocionam, mas o que o Geraldo e o Heraldo têm em comum? Bom, eles têm nomes que rimam, eles têm cores que combinam, né? Os 2 são negrão, mas os 2 têm uma coisa, que eles floresceram onde eles estavam plantados. Um tinha uma vassoura na mão, e ele resolveu que ele ia dar certo com a vassoura. O outro tinha um rastelo na mão e lixo, e ele resolveu que ele ia dar certo no meio do lixo. Então, eu acho que a grande mensagem é a gente florescer onde a gente está plantado. Florescer mesmo. Então, o que eu tiver para fazer hoje, eu vou fazer com energia, eu vou fazer com paixão, eu vou dar o meu melhor, e as oportunidades vão aparecer a partir daí. Elas vão aparecer a partir daí. As oportunidades vão te procurar. Se você ficar em paz, tá? Eu posso falar, mas as pessoas perguntam assim, né? Como que eu faço para achar a paz interior? Como que eu faço para achar essa paz? Eu posso ajudar vocês com esse tema, se for relevante aqui no grupo, tá bom? Mas a minha frase, como fazer a melhor escolha? Faça o melhor aonde você está agora. Não seja um cidadão de segunda classe. Se você vai tirar a mesa da sua casa, deixa a mesa limpa. Se você vai pegar um lixo que caiu no chão, pega o lixo e joga, ou carrega com você. Se você vai arrumar a sua casa e só você vai estar dentro dela, não varre o lixo para debaixo do tapete, entrega o seu melhor. Se você está na empresa, não trabalha pelo salário, faz mais do que você é pago para fazer. Então, aonde você estiver, e eu aposto com você, o que você quiser, você que está nos assistindo, se você não desistir, o sucesso vai atacar você. Porque com certeza. O fracasso, ele vai ficar tentando te bater, ele vai vir por um lado, ele vai vir por outro, porque ele está tentando evitar o sucesso de chegar em você. Mas se você não desistir, aí o sucesso vence o fracasso e é ele que te ataca. Não é você que ataca o sucesso, é o sucesso que ataca você. Ô, Gilberto, deixa eu falar uma coisa interessante. Assim, primeiro eu vou contextualizar, depois vou fazer duas contextualizações. A primeira que você citou o Geraldo, né? Para quem que está nos assistindo não sabe, nós estamos falando do Geraldo Rufino, que esteve aí com o Gilberto palestrando num evento da Viking aí o mês passado, que foi parece que vocês se conheciam há anos, né? Se encontraram, parece que vocês se conheciam, eram amigos há anos, foi muito bom o assunto. Esse cara... Ele é fantástico, né? E vamos estar com ele aí agora, dia 16 de setembro, o lançamento do livro dele, que vai ser muito bom também. E uma coisa que, de novo, falando que você coloca no seu livro aqui, né? Você está falando sobre fracasso, sobre sucesso, sobre, bom, para atingir o fracasso lidando com o sucesso. Com certeza eu vou escutar muita gente falando, porque é aquele momento que você está ali sentindo que você está fracassando, que não está dando certo, o que as pessoas vão, né, dizer para você, né? Desiste, você não nasceu para isso, procura um emprego, vai prestar um concurso público, ou para de fazer isso. E você fala alguma coisa no seu livro aqui sobre isso também, né? Eu acho que seria legal você falar um pouquinho, porque como é que a gente consegue fazer as escolhas certas, lutar para atingir esse sucesso, lidando com esse medo de fracassar? A primeira parte é o seguinte, você precisa ser teimoso. Então, quando você está decidido a fazer sucesso, uma das coisas que você tem que tomar a decisão é de que você vai ser teimoso.
que eu quero dizer com você vai ser teimoso? Algumas pessoas vão vir contra você. São chamados ladrões de sonhos. Eles vão vir e eles vão tentar roubar o seu sonho. Alguns com uma argumentação lógica, alguns com uma argumentação até verdadeira. Por exemplo, se você tivesse olhado para mim há 35 anos ou há 30 anos e eu dissesse para você que eu ia ser empresário, você deveria ter me dissuadido. Você deveria ter dito, Joubert, você não nasceu para isso. Porque se houvesse há 30 anos uma caça aos empresários, e eles fossem matar todos os empresários, eu estava completo e absolutamente seguro. Eu não corria risco nenhum. Não havia em mim uma... Você não era estereótipo de um empresário, não era. Eu não tinha chance de ser empresário. Filho de funcionários públicos, neto de funcionários públicos, nenhum empresário na família imediata, ninguém fazendo sucesso. Então é claro que quando você decide que você vai caminhar essa jornada, as pessoas vão olhar para você como um ET. O segundo ponto, então, eu gosto de dar uma resposta, porque a sua jornada, quando você decide que você vai ser empresário, muita gente que está aqui vai precisar ter 2 empregos, 3 empregos. Às vezes você está começando a sua empresa, você tem que escrever, você tem que criar a campanha, você tem que fazer o e-mail, você tem que gravar, você tem que colocar o curso, aprender sobre ferramentas. Então é muito comum que nesse período você dê uma desaparecida. Você some, seus amigos não te veem. Aí quando encontram você, te criticam, porque você não está vivendo a vida, né? E eles você vão... bitolado, você só pensa em trabalhar, você não está aproveitando, vivendo, a vida está passando. E o pior é que eles se apresentam como se eles estivessem vivendo a vida. Ou você tem que vir se divertir com a gente, tem que vir, é legal. E eles estão lá, tomando um chopinho, estão indo à praia no feriado, e você está lá, ficando branco. Esse é só um exemplo, não é o meu caso, tá bom? De tanto tempo que você não toma sol. Mas você vai ter que fazer essa escolha. E é essa hora que você precisa ser durão, essa é a hora que você precisa ser teimoso, né? E não deixar... E uma coisa que não está presente no livro, isso não está presente, tá? Tem uma pessoa que você não pode deixar roubar o seu sonho, você. É aquilo que você fala para você. Porque quando você chega e você está lá trabalhando duro e as coisas estão todas dando errado, todas estão dando errado, e você ouve o barulho, você chega a ouvir o barulho dos seus amigos se divertindo, e você pensa, por que eu não estou lá? É nessa hora que você começa a falar para você, você é um idiota, nessa hora que você começa, olha, isso aqui não vale a pena, isso não vai dar certo. Então essa para mim é uma hora de decisão, essa é a hora da dificuldade, então é a hora de você ser teimoso. Eu vejo quando eu estou aconselhando uma pessoa, quando eu estou ajudando uma pessoa a fazer a jornada, eu sei onde ela vai ter os testes dela, e eu fico só esperando ver se ela vai passar pelos testes, tá? Fico esperando. Putz, esse aqui não passou nesse teste, putz, esse aqui passou nesse teste. Então, esses testes são obstáculos que vão aparecendo no caminho de todos nós, tá? Todos nós. Então, precisamos ser durões, tá? A gente precisa ser durão. Legal. Você falou uma coisa bastante interessante aí sobre repetiu 3 vezes na escola, né? Talvez seja até mais um sinal de que não dá para você ser empresário, Joubert, não dá para você... Como é que você repetiu na escola 3 vezes, né? Como é que você enxerga essa relação? Porque hoje você é um educador, né, para idiomas, e você foi uma pessoa que se autoeducou, você buscou essa educação nos livros. Como é que você enxerga isso em relação à educação? Quer dizer, há 35 anos atrás você começou? Faz quanto tempo que você começou a ler? O que mudou para você começar a ler, se autoeducar? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta difícil, porque, entenda uma coisa assim, quando eu repeti a primeira vez de ano na escola, o meu irmão repetiu também. Foi mais ou menos assim. Quando eu repeti a segunda vez na escola, ele não. Então ele me alcançou. Meu irmão, a gente tem 11 meses de diferença. Quando eu repeti a terceira vez na escola, meu irmão me passou. Então meu irmão, que era mais novo que eu, né,
E aí, quando a gente estava nas festas de família, o pessoal falava assim, esse aqui, e falava o nome do meu irmão, ele é o inteligente, né? E esse aqui, aí apontava para mim e cochichava. E eu sabia, então, que meu irmão era inteligente e lógico que eu era o burro, né? Foi uma relação difícil para lidar naquela época. Os pais me apoiaram, eles nunca me acusaram de ser burro, nada, mas tem o entorno, né? Tem os amigos, tem os primos, tem as tias, né? Que às vezes não fazem por maldade, querem até te incentivar, mas acabam te jogando para baixo. Então foi muito difícil isso. Academicamente eu não fui brilhante, mas depois eu acabei me resolvendo na escola. Não terminei a faculdade, foi uma opção, mas o grande desafio para mim foi, eu descobri antes disso ser moda hoje, porque hoje isso é mais presente, ainda que a maioria de nós não saiba, que eu resolvi que eu ia me educar. Eu ia escolher o que eu ia colocar no meu cardápio. E tudo isso, no meu menu, que eu ia colocar no meu currículo. E tudo isso veio a partir do Bill. O Bill começou a falar isso, então, quando eu conheço o Bill, em 1994, a internet ainda não existia. Os computadores já existiam, mas a internet não existia. Eu nunca tinha visto um computador pessoalmente até 94. Um computador que eu pudesse pôr a mão, tá? O primeiro computador que eu vi, que eu fui pôr a mão, foi em 96. Então, 95, 96, mas não sabia direito o que era aquilo. Eu coloquei a mão num computador na faculdade, naqueles que era sistema DOS, sabe, que usava disquete, mas era uma aula de informática, né? A gente não fazia nada naquilo. Então, o que eu quero dizer é assim, o Bill vem, ele revoluciona muito à frente do tempo dele. Então, eu entendi que eu tinha que determinar aonde a educação ia me levar. E o que fez a diferença, o que fez verdadeiramente a diferença foi o seguinte, eu tinha grandes sonhos, e a educação, eu percebi, ela não ia me levar lá, ou ia demorar muito. E eu não encontrava esse paralelo dentro de casa, mesmo tendo pais, professores, tal, eu não encontrava esse paralelo. E foi onde eu decidi que eu tinha que ir por um caminho mais rápido, um caminho onde eu tirava aquilo que não era necessário e seguia em frente. Então isso fez muita diferença. E só para dizer uma coisa, tá? Os meus filhos nenhum terminou a faculdade, não está isso na lista de exigência deles, né? Todos os meus filhos são extremamente competentes naquilo que eles fazem, eles têm que trazer grandes resultados para a empresa, né? E eu espero que todo mundo esteja me ouvindo, porque o Paulo parou de se mexer, e eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Mas eu vou falando aqui, enquanto vou tentar a comunicação com o Paulo por um outro canal aqui, né? Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Vamos ver se todo mundo continua me ouvindo. Opa, acho que voltou. Pronto, está no ar de novo. Conseguiu colocar... Tá aí, né? Não, falta só colocar o on. Beleza. Agora sim, né? Isso. Deixa eu ver o pessoal entrando aqui. Beleza. O pessoal entrar. Vai tranquilo. Esse é a tecnologia. Antigamente, o que acontecia? Acabava a luz no meio da apresentação. Entendeu? Mas... É isso mesmo. Espera aí que o pessoal entrar aqui. Um pouquinho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você só vai me posicionando. Essa é a hora que você faz a próxima pergunta. Aqui, qual foi a pergunta que a gente falou mesmo? Nós estávamos falando de você tem que ser durão, né? Porque as pessoas vão vir contra você, né? Exato, exatamente. Engraçado que a gente tem aquela coisa assim, não, você não pode ser tão teimoso, né? Você tem que descobrir qual é aquele ponto que você não é teimoso, né? E uma vez eu estava dando uma palestra numa cidade, e aí veio a TV local me entrevistando, e
e o entrevistador fez aquela pergunta que já é a resposta, né? Que ele queria que você desse a resposta já, que era... mas tem um determinado momento que o empresário, o empreendedor, tem que saber quando que é teimosia, né? Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu acho que... Não, eu acho que a gente tem que ser teimoso mesmo e não desistir nunca. Como é que você vai desistir daquilo que você mais quer na sua vida? Porque é muito difícil saber qual é a relação exata entre... Estou perto da teimosia, não é a teimosia, deveria desistir. É difícil, né? Acho que a gente pode voltar aqui, Gilberto. A gente continuando, né? Eu acho que vale a pena a gente continuar dessa pergunta, né? Sim. Quando é teimosia? Quando é hora da gente entender que aquele projeto ele esgotou, né? De verdade, eu não sei a resposta, tá? Eu não sei a resposta, mas a vida, ou Deus, dependendo daquilo que a gente acredita, manda os sinais. Quando a gente quebrou e eu fiquei devendo 1 milhão, eu vi 2 projetos, tá? A gente começou a construir a operação pela internet, só que eu não acreditava na internet. Porque o que havia me trazido sucesso tinha sido as escolas físicas. Então, o que eu queria de volta nos meus sonhos? As escolas físicas. As escolas físicas. Tudo bem? Então, eu queria muito as escolas físicas de volta. Era uma coisa impressionante. Tudo que eu fazia na internet dava certo, mas era pequenininho, era um certo pequeno. Não era um certo que ia pagar as contas. Era um certo pequenininho. E tudo que eu fazia no mundo presencial dava tudo errado. Mas dava tudo errado. Roberto, só um minutinho, parece que você não está aparecendo aqui. Deixa eu só... Tá bom. Vamos ver agora. Eu sei que eu estou grandão aí para tudo agora. Estava só seu áudio aqui. Eu agora estou aparecendo grandão aqui. Espera um pouquinho. Acho que está certo agora. Você me fala. Tá. Tô checando aqui. Beleza, voltou. Vamos lá. Então, então a gente continuando, né? O que acontecia naquele primeiro momento, então, era uma coisa assim, tudo que eu fazia na internet dava certo, mas era um resultado pequenininho. O que eu fazia no mundo físico dava tudo errado. Ainda que eu gastasse mais no mundo físico, dava tudo errado. Até que chegou uma hora, a gente fez o último dinheiro que a gente tinha, assim, a gente devia 1 milhão. Então o que era dinheiro que tinha? A gente fazia um pouquinho de dinheiro e investia no negócio. Nós investimos numa reforma de uma escola física e tal, e deu tudo errado. 2 coisas acontecem. 2 pessoas que eram nossos funcionários nessa época saíram, montaram uma escola de inglês e arrebentaram. Arrebentaram de comprar carro importado, arrebentaram. E eu lá não conseguia sair daquela vida. Foi nesse momento que eu percebi que, olha, não está dando certo o mundo presencial e o mundo online está dando certo. Então foi a hora que eu deixei de ser teimoso, mas por quê? Porque eu olhei os sinais. Então eu olhei assim, olha, olha e vê o que é que está dando certo, o que é que está mostrando que desculpe, ser um caminho. E foi nesse momento que eu peguei as minhas baterias e dirigi para a internet. Isso acabou de acontecer agora, a partir do momento que a gente resolve tomar uma outra direção estratégica na empresa. Não foi uma decisão de uma tremenda inteligência, de uma coisa que eu vi, olha só, olhando para o cenário, para o horizonte, né? Mas a gente percebeu que, levando em consideração o momento que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo, aquilo que estava dando certo,
a gente deveria tomar uma nova direção na Universidade do Inglês. E fizemos isso também. Então, a nossa teimosia, ela precisa ser uma teimosia flexível. Então, o que a gente não pode ser é um desistente. Então, se eu tivesse que recomendar uma coisa, eu diria, você tentou tudo? Entendeu? Porque muitas vezes o perdedor ele acaba entendendo o obstáculo como um sinal para ele parar. Enquanto que o vencedor ele entende o obstáculo como um sinal de que se as coisas estão difíceis, é para ele continuar, porque ele vai vencer, e quando ele vencer aquele obstáculo, a recompensa vai ser gigantesca do outro lado, tá? Então, esse é uma grande forma da gente ver, da gente olhar, da gente enxergar. Essa é a visão da gente separar a teimosia da desistência, né? Então, a gente tem um cuidado aí com relação a isso, tá? Deixa eu pegar o seu gancho sobre teimosia, né? E pegar aqui o título do seu livro aqui, que é O Poder da Coragem. Tá. Né? Na desistência e pensar em desistir, muitas vezes, é porque as pessoas estão com medo, né? Qual era o tamanho do seu medo devendo mais de R$1 milhão? Qual era o tamanho do seu medo para investir mais na reforma de mais uma escola, sabendo que você estava devendo mais um... Quer dizer, qual é a relação que você pode colocar aí desse medo, do tamanho, dessa coragem? Às vezes, né, a gente não tem para onde desistir. Então, o que aconteceu comigo, eu não tinha para onde desistir. Então, eu não podia... Não dava para... eu vou procurar um emprego e vou ficar devendo R$1 milhão para sempre. Não dava para eu... então, o meu medo de ficar devendo R$1 milhão era muito maior do que o meu medo de continuar insistindo. Então, eu precisava keep going, né? Eu precisava continuar em frente. Eu precisava continuar continuando, né? Essa expressão americana. E às vezes eu fico olhando para as pessoas, né? Você vai desistir do seu projeto de vida, você vai desistir daquilo que você está fazendo, tá bom. E aí, o que você vai fazer? Então, eu vivia uma situação onde eu olhava para trás e eu tinha uma dívida de R$1 milhão. E eu olhava para frente e eu falava, eu não posso levar isso para sempre na minha vida. Então, a minha ação ela tinha que ser maior que esse medo. Então, o meu medo mesmo, meu maior medo, assim, até hoje, se você perguntar, Gilberto, qual que é o seu maior medo? Meu maior medo é chegar lá no final da minha vida, né? Estamos falando ali pelo ano 2090, 2098, talvez, quem sabe, 2100, né? Estamos falando assim, olha, daqui a muito tempo, eu olhar para trás e ver, puxa, eu deveria ter feito isso, né? Então esse é o meu maior medo, né? Então eu tenho muito medo de olhar para trás e me arrepender, né? Então, por isso que eu continuo em jornada, eu continuo em frente, né? Então, não dava para parar devendo R$1 milhão. Eu moro num bairro legal e eu vejo pessoas aqui que desistiram, né? E eu vejo, né? Porque a vida vai cobrando esse preço, né? Então, as pessoas vão envelhecendo, tá escrito num lugar, né? Que a alegria deixa as pessoas bonitas, tá? Então, a alegria traz beleza para o rosto. E não está escrito assim, mas você pode assumir que o contrário também é verdadeiro. Que a tristeza, ela... quando eu encontro esse grupo, né? É claro que eu fico feliz quando eles chegam e falam assim para mim, caraca, Gilberto, você não mudou nada, né? E eu abraço eles e eu penso comigo, pena que eu não posso dizer o mesmo. Porque algumas pessoas sofreram muito nesses anos.
e o sofrimento está estampado no rosto. Ah, mas negrão não mostra a idade, não é só disso que eu estou falando, entendeu? Então a gente vê por um sofrimento por trás do sorriso, pelas decepções que foram sendo deixadas vencer ao longo da vida, né? Então eu não posso entender que você vai viver uma vida de eterno sofrimento. Se eu puder acrescentar mais uma coisa, sim, sim. O Bill falava uma coisa assim, ele dizia o seguinte: o preço do sucesso versus o preço do fracasso. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo, mas eu gostaria muito que vocês anotassem ou guardassem esse conceito. O preço do sucesso, ele é pago em suaves prestações, às vezes não tão suaves assim, tudo bem? Para o resto da vida. Esse é o preço do fracasso, tudo bem? E o preço do sucesso, ele só aceita um tipo de pagamento, e é um pagamento cash. Ele só aceita o pagamento à vista, ele só aceita você fazer o pagamento de uma vez. Então, o que quer dizer o pagamento? Vamos imaginar que você agora está montando o seu projeto. Você está lá montando o seu site, fazendo a sua carta de vendas, construindo o seu produto, que você vai lançar esse produto online. E claro que você está com muito medo. E se não der certo? E se as pessoas não comprarem? E se ninguém aparecer? Como é que vai ser a minha vida? Né? É claro que você está com medo. E o sucesso, ele só aceita um pagamento. Você tem que ir lá, fazer todo esse projeto, fazer muito sucesso, e aí o sucesso chega e aceita o pagamento. O contrário disso é você pagar suaves prestações para o resto da vida. Para o resto da vida. E às vezes não tão suaves assim. Então, quando você pergunta para mim, né? E aí, Joberto, do que é que você tem medo? Do que é que você teve medo? É de passar o resto da vida, até o final dos meus dias, pagando aquele 1 milhão. Então eu estava disposto a levantar cedo, eu estava disposto a dormir tarde, eu estava disposto a sacrificar feriados, finais de semana, férias, tudo, para juntar e pagar o preço do sucesso de uma vez e liquidar isso, entendeu? Então é claro que hoje eu sou feliz de saber que eu não tenho 1 milhão de reais para pagar. É claro que eu sou feliz de saber que aquele 1 milhão de reais de vida foi pago, entendeu? Que eu tenho crédito, não gosto de usar, entendeu? Não gosto de gerente de banco, né, por razões óbvias, mas o Bill também me ensinou a não gostar do gerente de banco, né? Então, mas eu prefiro hoje recomendar para quem está aqui e falar assim, olha, o sucesso só aceita um tipo de pagamento, e é de uma vez. Então você começa o seu projeto, quando você termina. Quando você para, quando terminar, tá bom? Só quando terminar. Só quando terminar. Jober, pegar um ganchinho do que você estava falando, eu anotei aqui que eu achei muito interessante, né? Em determinado momento, quando você falou que você lia bastante livros e tudo mais, você falou assim, eu me formei como empresário, né? Eu me lembro, o ano passado, o meu filho de hoje 8 anos, a gente estava indo para a piscina e ele falou assim, pai, o que eu preciso estudar para ser empresário? E eu fiquei sem muitas respostas, porque né, eu vou fazer uma listinha para ele, né? Finanças, economia, contabilidade, marketing, vendas, né? São muitas coisas. E assim, eu convivo com muitos empresários e não enxergo neles, muitas vezes, e a gente tem altos índices de empresas que não dão certo, essa vontade ou essa visão de me formar como empresário. Justamente essa visão de se falar, me formei como empresário, me formar como empresário. O que você quis dizer com isso quando você disse me formar como empresário? Que legal essa sua pergunta, viu? Muito legal. Não tanto a pergunta, mas o que você tentou responder para o seu filho. E aí não encontrou uma resposta de qualidade no seu entorno, né? Muito legal essa pergunta, muito legal. Mas eu vou fazer uma parte da recomendação, uma parte. A primeira parte da recomendação, o cara que eu mais recomendo estudar, é Robert Kiyosaki.
começando com Pai Rico, Pai Pobre, depois passando por Independência Financeira, e depois um que, se você encontrar num sebo, compra, porque é difícil achar, porque infelizmente no Brasil ele fez pouco sucesso, foi mal traduzido, o título, tá? Chama Empreendedor Rico, no português. Em português está como Empreendedor Rico, mas em inglês o título é Antes de Você Pedir Demissão. Então, before you quit your job, qualquer coisa assim é o título dele em inglês. Meu filho de 14 anos está lendo Pai Rico, Pai Pobre, agora. É a minha recomendação, porque, como ele tem 14 anos, então você faça o seu filho entender uma coisa, esse é um livro para ele ler no mínimo, uma vez por ano. Então, todo ano, daqui até, você fala assim, eu te aviso quando for para você parar de ler. Mas uma vez por ano, ele deve ler esse livro, porque especialmente o Pai Rico, Pai Pobre e o Cash Flow Quadrante, que foi traduzido como Independência Financeira. Esses dois livros em especial, eles são muito bons, tá? Que deu uma sumidinha. Eles são muito bons no processo de criar consciência empreendedora. Paralelo a isso, você falou uma coisa, não sei se nós já estávamos no ar, quando você falou sobre isso, biografias de empresários. Tá? Então, eu gosto muito de ler biografias de empresários, porque você consegue capturar a mente do empresário. Até alguns que você não gosta. Por exemplo, eu acabei de ler um livro do Warren Buffett. Um livro muito técnico, falando de ações. Eu não pretendo comprar ações, não pretendo me transformar num especialista, mas o que eu estava estudando era a figura do Warren Buffett. E eu aprendi muito com ele. Tomei uma decisão, a decisão que nós tomamos na nossa empresa foi baseada num conceito do que o Warren Buffett falou. Ele disse que ele gosta de um modelo empresarial de alta receita e baixa despesa. Então é um modelo de muita lucratividade. E faz sentido quando você vai olhar para isso, né? Mas como que eu aprendi isso? Lendo um livro que falava do Warren Buffett, né? Então, e o livro era muito chato. O livro é muito chato. Então não é que o livro todo é legal, mas tem trechos do livro que você descobre o jeito do Warren Buffett de pensar. Olha só como ele pensa. Olha o que ele acha da integridade. E você tem duas opções agora. Você pode olhar para o Warren Buffett, um cara que está sempre entre os 5 caras mais ricos do mundo, doou 30 bilhões para a Fundação Bill Gates, 30 bilhões de dólares para a Fundação Bill Gates, e ele fala o seguinte, eu só faço negócio com pessoas íntegras. Então, o Marcelo Odebrecht jamais estaria na lista de pessoas com quem ele faria negócios, entendeu? Ele é o cara que está aí entre os 10 caras mais ricos do Brasil, mas isso não habilitaria ele a fazer negócios com Warren Buffett, porque o perfil dele, né, a visão dele de fazer negócios é fazer negócio com pessoas íntegras. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, né? De que a integridade, que a honestidade vai valer a pena. Vamos ensinar para os nossos filhos, nós não somos perfeitos, tudo bem? Então, eu sei o quanto de defeito eu tenho. Não exijo perfeição dos meus filhos e não falo para eles que eles têm que ser perfeitos, mas a integridade, a honestidade é um outro valor, é uma outra coisa, né? Uma pergunta que eu comecei a me fazer aqui, considerando o que você passou, o que você superou, onde você chegou, você ainda tem sonho? Assim, qual que é o seu sonho? Onde é que você quer chegar agora, né? O que você almeja agora? Porque muitas vezes as pessoas que começam, estão naquela fase que elas têm que acreditar, tem o sonho e tem o dinheiro, né? Se eu atingir um certo patamar que eu realizei meu sonho, tenho um pouco de dinheiro, pouco ou muito, não importa nesse momento, mas onde você quer chegar agora? Quer dizer, qual o seu próximo sonho ou qual a continuidade desse sonho, né? É muito legal a sua pergunta, porque eu tenho um dos meus mentores, ele é um mentor espiritual. É o homem. Ele eu acompanho
anos, e eu traduzo ele aqui no Brasil, tá? A gente mantém um site dele, onde a gente mensagens dele, e ele é um cara que me impressionou, ele me deu um novo modelo. Por quê? Ele hoje dirige a maior igreja dos Estados Unidos, e ele alcançou um patamar onde ele é best-seller, ele não recebe mais nem salário da igreja, porque ele é um autor muito conhecido nos Estados Unidos, então ele recebe dinheiro dos livros que ele publica, mas o tempo todo dele ele gasta como pastor. Então não precisa de salário da igreja. E quando eu olho, então ele é um cara que tem a minha idade, né? Nós temos a mesma idade, e eu olho para ele, né? E ele continua dizendo uma coisa: o melhor ainda está por vir. Então ele dirige a maior igreja dos Estados Unidos, ele não quer crescer no sentido de aumentar essa igreja, ele apoia pequenas igrejas, ele recebe convites para expandir. Eu tive nos Estados Unidos e falei para ele: você não quer levar a sua igreja para o Brasil? Ele falou: não, mas se você abrir uma igreja lá, eu te ajudo. Eu falei: eu não sou pastor. Então, mas eu olhar para ele e ver o quanto ele continua com um olho de tigre, sabe? O quanto ele continua atuante, o quanto ele continua querendo crescer, me autorizou a continuar sonhando. Então eu quero dizer uma coisa para você e para a nossa audiência aqui. A gente alcançou já algumas coisas, tá? Que para a maioria das pessoas isso pode parecer muita coisa, aquilo que a gente alcançou. Mas isso não é nem perto dos meus sonhos futuros, entendeu? Então, eu tenho sonhos muito maiores do que de onde eu cheguei hoje. E para eu realizar esses sonhos, eu preciso ajudar muita gente. Eu preciso ajudar empreendedores, eu preciso ajudar a gente a falar inglês. Então, é legal o que eu estou disposto a dar para o mundo para realizar os meus sonhos. Não é o que eu estou disposto a tirar do mundo para realizar os meus sonhos. Não é o que eu estou disposto o mundo precisa me dar, o mundo tem obrigação de me dar os meus sonhos. Não. É o que eu estou disposto a dar para o mundo pelos meus sonhos. Eu tenho grandes sonhos, a gente tem grandes sonhos de tocar mais vidas com a Universidade do Inglês, de tocar mais vidas com o nosso projeto empresarial, tocar mais vidas com o Instituto Irene Vieira. Temos grandes sonhos, mas temos grandes sonhos também. Temos muitos lugares no mundo que a gente não conhece, tem alguns carros que eu quero dirigir, tem algumas coisas que eu quero fazer, de passeios, de lugares que eu ainda não comi, coisas pequenas que são, às vezes, bobagens e coisas maiores, entendeu? Então, eu tenho grandes sonhos. Eu só não sou uma pessoa, assim, muito sofisticada, né? Então, eu, por exemplo, para quem me conhece um pouquinho mais, eu sou apaixonado por jogar golfe, né? Então, eu quero ainda jogar golfe em alguns lugares que são muito especiais no mundo, né? Então, o que eu quero dizer assim, eu me considero, quando uma pessoa olha para mim e ela fala: caraca, Gilberto, você não mudou nada, é porque dentro de mim ainda mora um sonhador. E sonhadores são jovens por natureza, sonhadores eles são vibrantes por natureza, sonhadores eles vão para frente, eles não estão parados ou andando para trás, né? Então, eu tenho grandes sonhos, tá? Grandes sonhos, os meus grandes sonhos ainda estão por vir. Muito bom. E nesse contexto do que você viveu de novo, tem alguma coisa que você se arrepende? Que há uma frase muito chavão de que, não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Mas não sei porque eu posso ter me arrependido de algo que eu fiz, me atrapalhou, por que não? Isso não atrapalha minha trajetória nem meu futuro, mas eu me arrependo. Tem alguma coisa que você se arrepende? Então, olha, o que eu gosto de dizer assim, tem uma música que toca na rádio, eu não sou bom de letra, tudo bem? Sim. Então, mas a letra da música diz assim, não fique bravo com os meus antigos amores, porque todos eles foram pontes que me trouxeram até você. Tá? Então, essa é a poesia da música. Então, todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida foram pontos que me trouxeram
até onde eu estou hoje. Tudo bem? Sim. Agora, isso é um ponto. Agora, se você chegar e falar assim, Jober, e se você voltasse no tempo, o que você não ia de novo? Por exemplo, eu não teria 20 escolas. Eu teria ficado só com a Paulista e mais 2. Porque do ponto de vista de ego, quando eu falo que eu tive 20 escolas presenciais, nossa, caraca, o cara estava voando. Só que 3 escolas era a época que a gente ganhava dinheiro. Quando abriu as outras 17, só gastava dinheiro. Até o dia que eu quebrei, tá? Porque se eu tivesse quebrado com 3 escolas, eu quebrava sem dívida. Porque as 3 escolas, elas iam bem. Ó, teve que encerrar a operação, porque as faixas não podem mais colocar. Mas quando a gente foi para 20 escolas, aquelas escolas fecharam e deixaram as dívidas para mim. Então, se eu voltasse, eu teria ficado só com 3 escolas. A mesma coisa agora. A gente tinha 130 colaboradores. Tá? E nós estamos terminando esse processo de demitir 100 colaboradores. E quando a gente tinha 30 colaboradores, eu ganhava, como pessoa física, eu ganhava muito mais do que com 100. Mas para o ego, nossa, você não sabe, eu tenho 130 colaboradores, a gente tem 4 andares aqui. Então, eu falo assim para você, olha, eu me arrependo, assim, não me arrepender de passar o resto da vida chorando, entendeu? Mas eu uso isso, uma das coisas que o Bill também ensinou, a gente como empresário, a gente tem que aprender a rir da gente mesmo, tá bom? Eu falo que ninguém na minha empresa cometeu mais erro do que eu. Tá? A sorte é que eu não posso ser mandado embora. Sim. Jober, quando você tinha as 20 escolas, você disse assim, é ego, né? Mas passou tanto tempo, você já quebrou, passou dificuldade, talvez tenha quebrado o ego, mas aí você passou a ter 130 colaboradores. Se 20 escolas eram um pouco de ego, ter mais de 100 colaboradores era ainda ego ou era algum erro estratégico, alguma visão? Ego. Só que você não percebe isso na hora, porque você tem as desculpas perfeitas, né? Você está crescendo, tem a demanda, e você vai crescendo, o faturamento estava crescendo, então você olha para tudo isso e você contrata mais 5, contrata mais 10 pessoas, e aí a sua empresa já tem mais colaboradores que a empresa do seu amigo, e ele olha para você e, nossa, e ele começa a te apresentar, esse aqui é meu amigo, e a empresa dele tem mais de 100 colaboradores, e você, opa, né? Eu falo, confesso aqui, estou confessando aqui, foi um erro estratégico, e o grande responsável por esse erro estratégico foi essa questão de egos, né? O Bill falava que status é você gastar dinheiro, o status é você gastar um dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você não gosta, tá? Então essas pessoas que eu estava tentando agradar, eles não são meus alunos, nunca compraram o curso, nunca vão comprar, não falam inglês, a maioria deles não vão falar, porque, né? Então, eu reconheço hoje que foi uma questão de ego. E eu sei que foi ego porque foi com isso que eu tive que lidar agora. Entendeu? A minha maior dor para mandar 100 pessoas embora não foi uma dor empresarial, porque isso é lógico, eu fiz as contas. Então, se eu mandando 100 pessoas embora, eu vou ganhar mais do que com 100 pessoas, tem que ser muito estúpido para não fazer isso, né? E a dor para fazer isso? E a dor? Então, por isso que eu falo para você, e foi uma dor de ego, e foi uma estratégia de ego chegar a 130 colaboradores. Pode ser que no futuro nós tenhamos 1000 colaboradores. Não é esse o ponto, tudo bem? Mas a forma como eu construí foi ego. Então, eu reconheço isso, tá? E agora com 30 colaboradores, né? Como é que você vai tocar o mesmo negócio com a mesma quantidade de alunos ou mais com 30 colaboradores? Porque... tudo bem, tinha uma relação de ego, mas como é que você faz a sua máquina funcionar do mesmo jeito, né? Nós vamos fazer uma gestão, vamos levar aqueles que quiserem para um outro nível, e eles vão se transformar em empresários, vão abrir suas empresas, nós estamos mudando o nosso modelo de negócio, onde o Jober, ele não vai mais ser
proprietário, eu não gosto desse termo, mas proprietário de uma escola de inglês, dono de uma escola de inglês, tá? Uma escola de inglês online, a gente vai ser dono de uma plataforma. Como o Facebook é uma plataforma, como o Google é uma plataforma, a Universidade do Inglês vai se transformar numa plataforma onde os afiliados podem vir e usar a plataforma da Universidade do Inglês para ganhar dinheiro vendendo os nossos programas. O professor, ele vem, ele sabe que tem alunos lá dentro, ele oferece os serviços dele e ele, professor, nos paga para usar a nossa plataforma. E o aluno vem até a nossa plataforma para aprender a falar inglês. Então, essa é uma mudança completa de paradigma, é uma mudança de era da informação para um cara que foi criado na era industrial. O cara de era industrial, ele quer cuidar do processo do começo até o fim. E o cara de era da informação, não. Aqui está a minha plataforma e vocês utilizem da melhor forma que vocês puderem. E claro, eu vou continuar, então, cuidando para que esses 3 grupos de clientes, né, seja o afiliado, seja o aluno, seja o professor, que eles continuem, ou que eles tenham, a partir de agora, a melhor experiência dentro de uma plataforma de inglês. Então, a lógica diz que nós vamos ser muito maiores do que nós já fomos. Mas primeiro o ego precisa ser engolido, você ir para um tamanho ótimo para a gente conseguir ir para esse caminho. Tá? Por isso que eu falo que, quando eu falo para você agora há pouco que os nossos sonhos continuam grandes, nós estamos diminuindo a nossa estrutura para crescermos mais, tá? Não é para crescermos mesmo. Mas eu espero, daqui a alguns anos a gente vai fazer um outro Master Experience, uma Master Conf, e aí eu vou poder dizer para você se era ego ou não, tá bom? E que deu certo ou não, como deu certo. Não, deu certo ou não, não. Deu certo, como deu certo, como você chegou lá. É isso aí. Isso é muito legal. No comecinho do nosso papo, Gilberto, você falou assim, por que você estava com esse cenário, né? Família, eu tô vendo que a sua família é gigante, né? A sua família aí é bem grande, né? E eu gosto muito disso e queria entender, assim, essa sua relação com a família, porque eu sei que, não sei se todos, mas alguns deles trabalham com você. Qual que é o envolvimento da sua família na sua vida, nos seus negócios, nos seus sonhos? Como é que você lida com isso? Todos os meus filhos trabalham comigo, a minha esposa trabalha comigo, e eu entendo que a nossa empresa, ou as nossas empresas, elas são um veículo de crescimento para eles. Então, é onde eles aprendem, por isso que eu não tenho nenhum desejo de vender a Universidade do Inglês. Às vezes, eu tenho amigos que são empresários e os filhos não podem trabalhar na empresa por causa do ambiente ou por uma questão... Às vezes não é nem de ambiente, às vezes o negócio é um negócio ruim, entendeu? Não dá para levar a família para lá. E é uma pena, porque então toda a experiência que o pai, então o empreendedor, ele construiu ao longo da vida, ele não pode compartilhar com os filhos, né? Então... Os meus filhos trabalham todos comigo desde a primeira idade, assim que eles podiam trabalhar, eles já começavam a trabalhar comigo, então isso foi uma coisa, e hoje eu vejo eles, todos, basicamente nós fazemos reuniões todos os dias, né, e hoje eu estava dizendo para eles, né, eu tenho, para um deles, inclusive, estava dizendo que eu tenho muito orgulho de quem ele está se tornando, né, pelo nível de competência dele. Não são perfeitos também, não, tem os defeitos, mas eu olho para onde eles estão indo. Mas a grande sacada é usar o nosso negócio como um veículo de crescimento para os nossos filhos, e eles têm crescido. Então, essa é a minha relação com o negócio. A mais nova já disse que ela vai... A gente considerou nos mudarmos o ano que vem para os Estados Unidos e levarmos a nossa mais nova para ela fazer um ano de high school lá. Mas ela não quer, então ela quer fazer os 2 anos de ensino médio aqui no Brasil, ela está no primeiro, vai fazer os 2 anos aqui no Brasil, aí depois ela falou que quer, depois de formar, trabalhar 1 ano com a gente, e aí ela vai decidir o que ela vai fazer. Então, é legal ver o planejamento dela, né? E legal que nós estávamos numa mesa falando disso, num restaurante, e na mesa do lado tinha uma família ensinando o filho a ser empregado, que ele vai ser engenheiro, ele já é engenheiro, já tem um emprego, ele vai fazer um mestrado, um doutorado, e eu aqui falando para minha filha, você não vai estudar se você não quiser, se você quiser ser empresa, que lá na escola eles só vão te atrapalhar, né? E essa é uma conversa meio
surreal para quem escuta, né? E você pegar e tomar a responsabilidade e assumir a educação dos seus filhos. E eu falo isso, eu não terceirizo a educação dos meus filhos, tá? Eu não vou entregar para a USP, eu não vou entregar para o UFRJ, eu não vou entregar para Harvard, eu não vou entregar para a Columbia. O responsável pela educação dos meus filhos sou eu assumo essa responsabilidade. Eu canto aquela música, aquela parte do hino nacional, que verás que um filho seu não foge à luta, né? Então, eu não terceirizo. É o professor que vai, não, eu empresto para o professor. O professor pode ensinar, vai fazer um programa, eu empresto o programa, mas quem educa sou eu. Legal, muito bom. Ô Joubert, para quem te conhece, conhece sua história, te acompanha, né? Pessoal, para quem não sabe, o Joubert faz vídeos todo dia, agora na Periscope, né? Mas todos os dias você vai ter uma mensagem do Joubert, você pode acompanhar ele no Facebook, que ele vai estar lá postando alguma mensagem, no Periscope, no YouTube. Então, eu acompanho, meu filho acompanha, e assim, eu tenho todo dia visto você ali falar. E muitas vezes, e muitos dos seus vídeos, você fala do Bill, né? E você comentou do Bill aqui várias vezes, eu assisti na sua palestra, conheço a história, mas acho que valeria você contar um pouquinho aí do Bill, da sua experiência com o Bill, qual foi a grande transformação da sua vida aí, né? O Bill, ele entrou na minha vida absolutamente por acaso, numa das empresas de marketing multinível que eu fiz no início, né? Fui lá, vinha o cara que era o maior empresário da história dos Estados Unidos, ele vinha aqui para o Brasil ensinar as pessoas como se transformarem em empresários, em empreendedores. E eu fui para lá para ouvir esse cara falar por um final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo. E ele falou muito de Deus, falou de como você aplicar a dimensão espiritual no negócio, não foi essa a terminologia que ele usou, mas como você ser um empresário que aplica a dimensão espiritual no negócio. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, nem na faculdade, nem em nenhum lugar. Eu fiquei absolutamente alucinado por aquilo. E aquilo tudo virou um conjunto de 9 fitas, 18 horas mais ou menos de treinamento, e ele disse o seguinte: se você ouvir o que está aqui, interiorizar, colocar isso para você pode se transformar num cara multimilionário. E eu acreditei naquilo. E eu ouvi essas fitas, essas 18 horas, com certeza mais de 100 vezes. O que isso equivale a falar de 1.800 horas de treinamento. E eu vou falar assim, olha, é mais de 100 vezes mesmo. E isso foi interiorizando dentro de mim, dentro de tanto ouvir, eu comecei a aplicar aquilo que ele ensinou na minha vida. Bill, eu escolhi fazer marketing de rede depois, escolhi pegar carreira. E o Bill, nos Estados Unidos, continuou, eu estive algumas vezes lá, fui vê-lo, então participava dos treinamentos mesmo com essa decisão de que eu ia construir uma carreira. E aí uma das coisas que aconteceu foi que aí a gente se desligou, o grupo praticamente desapareceu aqui no Brasil, mas uma das coisas que ficou foi o seguinte: em 1983, em 2013, Rio de Janeiro de 2013, e eu ia fazer os meus vídeos diários e eu não gosto de falar de mim, né? Eu ainda sinto muito constrangimento de contar a minha história. Eu ainda acho surreal que esse livro esteja fazendo sucesso, eu acho surreal que as pessoas... às vezes, quer saber, eu vou parar de gravar esse vídeo, não tem ninguém assistindo. Aí vem alguém e fala, pô, eu tô assistindo, meu filho tá assistindo. Então, isso que me faz continuar, né? E eu não queria falar de mim, né? E aí eu comecei eu tive esse insight de chegar e falar das histórias do Bill, e a segunda fase, os caminhos do Bill, né? Então, esse foi o Bill. O Bill foi um cara que ajudou, com certeza, milhares e milhares de pessoas a ficarem multimilionárias. E o que o Bill acreditava? Ele acreditava na educação.
mas ele acreditava nessa educação que nós estamos falando aqui. O Bill brincava uma coisa assim, ele falava assim, e se você terminou a faculdade, se você fez uma grande universidade, não se preocupe, a gente pode te ajudar também, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas vêm cheias de títulos, cheias de ego, cheias de status, e isso atrapalha muito na carreira, atrapalha muito na jornada, né? E o Bill, ele brincava assim. Então, o Bill foi um divisor de águas na minha vida, ele foi esse antes e esse depois. E o que eu continuo fazendo é aplicando na minha vida empresarial os princípios que eu aprendi com o Bill. Esse é o meu ponto. Legal, muito bom. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo mais os seus canais aí, seu Periscope, para quem vier acompanhar, que eu acho que vale a pena aí, é um conteúdo muito bom aí, matinal, né? Cada hora você está num lugar, está correndo, está fazendo alguma coisa, e acho que vale a pena, assim. Legal. Ô, Jober, você, logo no começo, a gente falou alguma coisa sobre a ideia dessa conferência, desse bate-papo, sobre o que você gostaria de ter sabido lá atrás, quando você começou, e a ideia do encurtar, né, de levar do ponto A ao B, e no fim você acabou dando várias dicas aí. Mas alguma dica mais assim que você colocaria, assim, o livro do Jober, ele fala de 5 chaves do sucesso, né? Mas alguma dica agora que você colocaria, assim, que é importante para quem está aí, talvez começando, ou quem está querendo fazer seu negócio ir mais rápido aí? Alguma então, dica específica? A minha visão, assim, né? Se você chegar e falar assim, olha, se eu pegar uma dica para os dias de hoje, falar assim, olha, o que eu faria hoje para pegar e colocar o meu negócio à frente, para colocar o meu negócio à frente? Nós temos duas áreas que a gente precisa desenvolver para caminhar com os nossos negócios. A gente precisa primeiro desenvolver a consciência. A consciência vai fazer você descobrir que você pode, que você consegue chegar lá. Então você precisa desenvolver essa consciência de que você consegue chegar lá. Isso está embotado nesse momento, porque todos os lugares que você liga a televisão só se fala de crise. Você senta num aeroporto, só se fala de crise. Você senta num café, o assunto é crise. Então a sua consciência, ela passa a acreditar de que essa crise é verdadeira e não uma miragem. Ela é uma miragem, ela não é verdadeira, e por N razões que a gente não vai discutir aqui agora, e esse, então, é o primeiro lugar que você precisa trabalhar. Então, eu sou uma das pessoas que estou tentando levar luz para esse mundo de consciência, através dos vídeos, através dos livros, através desse hangout, de dizer que, olha, isso não é verdade, essa crise não é verdadeira. Tudo bem, então? Esse é o ponto mais importante, porque vamos imaginar que tem alguém aqui que está assistindo esse hangout, obrigado pela esposa, olha aqui, você é um vagabundo, você vai assistir o que esse cara tem para falar, porque se esse cara conseguiu pagar 1 milhão, você vai conseguir pelo menos arrumar um emprego que ajuda a sustentar a nossa família. E o cara está sentado aqui e emburrado com um beiço desse tamanho, né? Porque ele não queria estar aqui. E tudo aquilo que nós conversamos aqui até agora entrou por um ouvido dele e saiu pelo outro. Porque tudo para ele é como se a gente pudesse ver, ele está assim, ó, de braço cruzado e fazendo assim, ó. Tá bom. Tá bom. Para mim, o seguinte, ó, esse cara, no mínimo, que ele não está contando, é que ele deve ter feito um contrato com essa Odebrecht aí, e os caras pagaram 1 milhão que ele devia. No mínimo, no mínimo. Isso aí ele não vai contar, entendeu? Ele só vai contar para esse mil-réu aí, porque os dois são assim, ó, mas ele vai contar depois que desligar, não vai falar aqui na nossa frente, entendeu? Porque só tem um jeito de você ganhar dinheiro nesse mundo, nesse Brasil de hoje aqui, é roubando. Se você não tiver um amigo que é político, se você não tiver um amigo que é fiscal, se você não tiver... Então, por mais que a gente tenha falando aqui, nada do que nós estamos falando chega a penetrar na primeira camada da mente dele, não passa, porque a consciência dele está fechada. Então, às vezes parece que é bobagem a gente falar de consciência,
parece que é perda de tempo. Mas, número 1, a gente tem que falar de consciência, despertar. Temos que abrir a mente, despertar a consciência, fazer as pessoas, então, entenderem que, ó, não é nada disso, não. Esse é o primeiro ponto. Aí, uma vez que a sua consciência está desperta, vamos falar da outra pessoa? Tá bom, Gilberto, eu acredito em você, eu acredito no meu eu acho que a gente tem que pegar e fazer o nosso futuro caminhar, eu acho que a gente tem que ir em frente, tá bom, mas eu não sei fazer nada. Eu estou acreditando, mas não sei fazer nada. O que você me sugere? O que você me diz para fazer? Nesse caso, o que você precisa desenvolver, então, é o outro lado é uma competência. Então você precisa desenvolver uma competência. O que é que vai te ajudar na travessia? O que é que vai te ajudar na sua jornada? Então você pode chegar e falar assim, olha, eu vou pegar e vou desenvolver uma nova habilidade como copywriter, eu vou aprender a escrever e-mail, porque essa internet está vendendo por e-mail, eu vou aprender a escrever uma carta de vendas, eu vou aprender a fazer um site que é extremamente vendedor. Então, por exemplo, então você vai desenvolver essa competência, porque agora que sua consciência está no lugar, você vai desenvolver uma competência. Ou eu vou... vamos falar bem das faculdades agora, porque a gente só falou mal das universidades. Eu quero ser um bom advogado, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro. Não dá para fazer essas coisas sem você ter um diploma, tudo bem? Então, se você escolher que você vai exercer a medicina, é bom que você tenha um diploma, porque senão você vai preso, tudo bem? Então... não vamos tentar fazer isso por um outro caminho, tá? Desculpa. Então, nós precisamos nos equilibrar em 2 pilares, consciência e competência. Então, não é questão de importância, é ordem só, tá? Primeiro a consciência e depois a competência. Porque, por outro lado, eu tenho certeza que tem pessoas que são mais competentes do que nós dois, que estão participando desse hangout, mas estão passando por tremendas dificuldades. Porque eles têm a competência, mas não têm a consciência. Minha mulher está dançando aqui, eu vou falar, faz uma coisa assim, ó, dança pegando o meu cabo, para eu ligar aqui o computador, que eu vou ficar sem bateria. É essa loira que está aqui atrás, ela está dançando aqui na frente do computador, entendeu? Gilberto, acho que nós já estamos aí há quase 1h30. Acho que se deixar, a gente vai ficar conversando aqui até amanhecer o dia. Eu acho que histórias como essa, eu anotei bastante coisa aqui, acho que é um grande aprendizado, e assim, eu me sinto privilegiado em primeiro ter te conhecido, privilegiado em poder estar conversando aqui com você e compartilhando assim, um pouco da sua história. Foi um prazer aí, não só ter te escutado, mas ter lido o seu livro. E para essas pessoas que estão assistindo e depois vão assistir mais, eu queria fazer uma coisa que a gente sempre faz no final, que era você lançar um desafio para essa pessoa, você lançar uma tarefa para essa pessoa aí, para essa semana, para esse próximo mês, para a pessoa se comprometer com a gente aqui de uma grande mudança, de algo que ela poderia fazer agora e que fosse prático. Porque assim, eu sei que você sabe, eu também sei que há coisas que a gente pode fazer pela nossa vida já de prático que pode gerar uma transformação. Muitas vezes a gente quer esperar algo muito complexo, muito mágico, muito diferente para criar essa transformação, mas a gente pode fazer algo muito simples, prático e objetivo já. E assim, eu queria que você lançasse aí algum desafio, uma tarefa para essa pessoa fazer já, para desligar esse hangout e vamos começar a fazer isso agora. Perfeito. Eu tenho aqui a tarefa perfeita para cada um de nós fazer. Para cada um. Eu, inclusive, eu não vou fazer quando eu desligar esse hangout, porque a minha já está feita, mas eu tenho marcado agora em outubro, eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, vou passar quase um mês lá, então eu vou fazer isso lá. Que eu vou falar para todos nós fazermos isso. Escreva as suas metas. Escreva as suas metas. Então, eu vou falar assim, ó, se você quiser, eu vou contar até, vou enrolando aqui um pouquinho, você pega papel e caneta, que eu vou ensinar você a escrever as suas metas. Legal. Vai ser a primeira versão, depois a gente pode falar mais nisso. Eu falo disso no meu programa, Máquina de Reprogramação Mental.
Eu ensino as pessoas a escreverem as metas. Mas eu vou dar a versão curta aqui, que diz o seguinte: o que você precisa estabelecer? E eu vou falar uma coisa sobre as metas que é mágico. Metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Então, eu quero que você escreva em uma folha de papel metas de curto prazo, metas em outra folha, depende de quantas metas você vai colocar, médio e outra de longo prazo. Pode fazer cartõezinhos, pode fazer, só leva isso muito a sério. Muito a sério. E aí você vai considerar que suas metas de curto prazo são de 1 ano, tá? O que eu vou fazer nos próximos 12 meses que vai me levar do ponto A para o ponto B? Que eu vou encontrar com o Joubert e nós vamos falar, olha, Joubert, ali no comecinho de setembro eu fui lá, escrevi as minhas metas e hoje, em 2016, olha o que eu avancei. Essa aqui eu consegui, essa aqui está mais perto, tal, essa aqui eu não consegui nada, puxa vida. Mas a gente olhe para aquilo e vê que você avançou nisso. Coisas que você vai fazer nos 12 meses. Eu falo uma coisa que estudando um cara dos Estados Unidos, ele também fala isso e eu quero compartilhar isso com vocês. Por exemplo, você vai colocar nas suas metas que você vai comprar uma Mercedes. Não é razoável colocar nas suas metas que você vai comprar uma Mercedes em 12 meses se hoje você não tem renda nenhuma. Putz, estou devendo. Eu vou comprar uma Mercedes em 12 meses? Não, não é razoável. Mas é razoável você chegar e falar assim, ó, eu vou trocar de carro em 12 meses, porque meu carro está dando trabalho, eu vou trocar de carro em 12 meses. E que carro eu vou comprar? Ah, eu vou comprar um carro 2 anos mais novo do que eu tenho hoje. Mas eu vou procurar, porque eu quero um com baixa quilometragem. Você já coloca nas suas metas a quilometragem que você quer, a cor, a marca, entendeu? Então você coloca todos os detalhes nas suas metas. Para falar de carro, eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos e você está devendo dinheiro hoje, então por que você não coloca uma viagem intermediária? Puxa vida, eu quero conhecer Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, ou eu quero conhecer um lugar do Nordeste. Então você coloca uma meta intermediária no curto prazo, entre as grandes metas que você tem. E você coloque todas as áreas da sua vida. E tenha certeza de que só deixa eu falar uma coisa. 1 ano, 12 meses, depois a meta de médio prazo, mais que 12 meses, de 1 a 2 anos. Tá? E longo prazo você vai colocar de 2 a 5 anos. E, gente, a maior loucura que existe é que quando eu comecei a ensinar isso, curto prazo era 1 ano, médio prazo era de 2 a 5 anos e longo prazo era de 5 a 10 anos. Isso quando eu comecei a ensinar. E nos livros que eu estudei isso, longo prazo era 20 anos. Hoje, gente, não dá para fazer metas de mais de 5 anos. Há 5 anos o Facebook não existia. Há 5 anos Hangout não existia. Então como é que a gente vai fazer metas para mais de 5 anos? Então hoje a gente faz metas para 5 anos muito intensas e a gente vamos renovando essas metas. Então, a minha recomendação é que faça essas metas curto, médio, longo prazo, 1 ano, curto prazo, de 1 ano e 1 mês, né? Mais de 1 ano, até 2 anos, médio prazo, e de 2 a 5 anos, longo prazo, tá bem? E coloque coisas em todas as áreas, espirituais, emocionais, metas físicas, por exemplo. Hoje eu estou em forma, mas fazia parte das minhas metas, entendeu? Mas eu levei um tempo para conseguir chegar onde eu estou hoje. Então fazia parte das minhas metas estar em forma. Hoje você corre, porque eu corro, eu faço atividade física todos os dias. Né? Mas isso fez parte das minhas metas, estar lá. E outras coisas, outras áreas, tempo, coisas que você quer fazer, tem que estar nas suas metas. E aí escreve isso. Por que isso vai ser legal? Porque agora vem o que eu quero compartilhar a respeito da meta, tá? O que vai te mover em direção aonde você quer chegar não são suas metas, tá bem? Não são as suas metas. O que vai te mover é o seu propósito. É isso, é família, é valor que você quer entregar. É isso que vai te mover. As metas são um indicador de que você está no caminho certo. Por isso que muitas vezes você troca de carro e as pessoas perto de você estão mais felizes do que você. Porque o carro foi só um indicador que você está no caminho. E se o carro ficou maior que você está com problema, tá? Essa meta que você escolheu para você foi muito fraca, né? Então, você não cresceu no seu processo. Por isso que, às vezes,
aí você fez uma viagem, você foi para Disney a primeira vez. É claro que você tem que estar muito feliz, mas as pessoas vão fazer daquilo mais grande coisa do que você está sentindo. Por quê? Porque ela é só um indicador que você está no caminho certo, entendeu? Porque você já tem outras metas depois da Disney. Por isso que você não me pegou desprevenido. E aí, Gilberto, você tem sonho para o futuro? Você não acreditaria se eu contasse para você. Mas eu tenho o meu cartão com as minhas metas de 1992 ou 91, tá? Antes de conhecer o Bill, eu já havia escrito as minhas metas. Será que é por isso que eu conheci o Bill? Eu não sei, entendeu? Mas a maioria das metas que eu escrevi naquele cartão foram batidas, a maioria. Então eu tenho ele guardado, está até meio amarelado, mas depois daquele, muitas metas já foram escritas, eu faço uma revisão anual das minhas metas, tá? Todo ano eu reviso as minhas metas, por isso que eu falei para vocês que eu não vou fazer agora, quando terminar aqui, mas eu, em outubro, quando eu vou para os Estados Unidos, aí eu gosto de fazer isso num momento especial, quando eu tenho alguma coisa diferente, eu vou para a praia, eu vou para um lugar, eu faço isso. Eu espero que isso acabe acontecendo com você, que você hoje escreva as suas versões, a sua primeira versão, talvez você escreja bravo, com raiva, eu não acredito, eu só vou escrever porque esse negrão falou, mas eu não estou nem acreditando que esse negócio vai dar certo, mas que depois você vai ver que você vai se mover, você vai usar esses indicadores para mostrar que você está no caminho, e aí você vai ter tanto respeito pelas suas metas, que a próxima vez você vai fazer, puxa, eu vou para uma cachoeira, eu vou para uma praia, ou eu vou aproveitar que eu vou para um retiro, ou eu vou parar um dia que todo mundo saiu de casa e eu quero revisar as minhas metas. Vai ser uma coisa que vai fazer parte do seu presente. Ou você vai ter que fazer uma coisa que você vai odiar. Você vai ter que ser um covarde, rasgar suas metas e nunca mais olhar para aquilo. Nunca mais. Eu conheço os meus amigos que escreveram as metas deles, eu não sei onde eles guardaram as deles, mas eles desistiram. Eles estão enrugados, envelhecidos, sofrendo, porque eles desistiram. Eu não sei como é que eles fizeram isso. É por isso que eu disse para você, eu precisava pagar aquele 1 milhão, Mivel. Precisava pagar aquele 1 milhão, porque eu estava em jornada, eu não podia parar ali, entendeu? Eu não podia rasgar as minhas metas, estava escrito lá, eu tinha grandes coisas para realizar, né? Tudo bem? Bom. Espero que faça sentido isso para as pessoas hoje, tá bom? Não, sensacional, sensacional. Estamos aí há mais de 1h30. Gilberto, eu queria agora entrar naquela fase final de agradecimentos. Queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui compartilhando da sua história com as pessoas que estão aqui assistindo. Queria te agradecer pela amizade que você tem tido comigo nesse pouco tempo, por você ter aceito o meu convite, porque você é uma das pessoas que hoje eu acompanho e admiro, e é muito bom falar com você. Espero poder ter outras oportunidades para a gente conversar mais, e assim, não só eu conversar e aprender tanto com você, absorver tanto, mas a gente poder conversar e compartilhar com as pessoas, né? Eu acho que parte do propósito da minha vida é esse mesmo, de saber que a gente pode estar ajudando muita gente, e acredito muito que o seu propósito também é esse. E queria só agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Olha, obrigado, de verdade, é uma honra para mim, uma alegria a gente ter podido passar essa 1h30 juntos, tá? Então, às vezes as pessoas me convidam e o fato de eu não dizer sim para todo mundo é uma questão de agenda, né? Então, mas sempre que eu posso, que é um projeto, é uma pessoa, que eu sei que eu estou colaborando, então eu digo sim. Então, para mim foi uma oportunidade, é a minha oportunidade de plantar aqui, é a minha oportunidade de dar um pouco, e eu sei que isso faz parte desse ciclo da vida, daquilo que a gente dá, volta, que a gente planta, a gente colhe. Então, para mim é uma oportunidade talvez maior do que para você, talvez maior do que para as pessoas que estão recebendo esse trocar aqui, entendeu? Para mim eu considero aqui uma oportunidade. Então, mais uma vez, uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite, foi muito bom os nossos caminhos terem se cruzado, né? E vamos fazer com que isso seja uma soma, onde 1 mais 1, onde
Jober mais Paulo não seja igual a 2, mas como eu aprendi, seja igual a 5 ou, quem sabe, 5.000. Né? Então, uma alegria a gente estar junto na estrada, uma alegria a gente estar junto na jornada. E obrigado pela honra de você me acompanhar com a sua família. Eu não sei nem o que dizer, é uma honra mesmo, tá? Mas eu procuro não pensar em você quando eu estou gravando um vídeo, entendeu? Porque se eu pensar que você está assistindo, aí eu começo a gaguejar, eu prefiro não pensar nisso, tá bom? Muito bom. Bom, pessoal, olha, para finalizar aqui, ó, novamente, recomendo o livro do Jober. Comprem, vale a pena, é livro de cabeceira, é livro que a gente tem que fazer anotações, tá? Não pode ser um livro que a gente só lê uma vez, não. E queria agradecer a presença de todos vocês até agora. Na próxima semana nós voltamos com mais um bate-papo com alguém que pode trazer grandes experiências aqui no nosso MasterConf. Um grande abraço e uma boa noite para todo mundo.